Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, galera, vamos lá, vamos tocar o nosso barco. Olha, hoje eu vim aqui para desvendar um barato aí que tá todo mundo me cobrando, mandando e-mail, aquela coisa toda, que é o seguinte: ô Dino, pelo amor de Deus, tem de piedade de nós o seguinte, cara. Porra, mostra como é que os caras estão fazendo essas dissertações. Pô, me dá uma luz aí que eu estou perdido. Bom, promessa feita, promessa cumprida. Então, as aulas de hoje, desse bloco, o que a gente vai tentar entender? Como é que eu vou me comportar de uma forma objetiva diante desse tema e mais, vou trazer para vocês algumas ações que são muito interessantes. O tema é o do museu. Começo pelo do museu, que foi o primeiro a ser comentado. Desculpa aí, hein? Mas faz parte, né? Foi o primeiro a ser comentado, vocês estão lembrados deles, eu acho que seria legal você pegar aí na tua casa, né? Deve ter produzido alguma coisa, alguma foto, pega o teu smartphone, coloca esse tema do lado para você entender, né? Então, o que eu disse a vocês na aula anterior? Olha, nós precisamos de levantar algumas perguntas de dentro desse texto, a partir das frases declaratórias, para a gente poder ter praticamente um roteiro semelhante ao modelo do SESC, para a gente organizar a nossa prova e poder produzir a nossa dissertação. Beleza? Então, veja bem, vê se vocês concordam comigo. Nós temos, naquele texto do museu, como a gente já vinha discutindo, 3 perguntas argumentativas de primeira ordem. Por que de primeira ordem? Porque elas colocam o candidato diante de uma opção, ou dizer que sim ou dizer que não, concordar ou discordar. Esse é o princípio básico de qualquer texto argumentativo. Por quê? Porque texto argumentativo se constrói em torno de um posicionamento. Beleza? Então, o que acontece? Bom, cada uma dessas perguntas que vão aparecer, elas têm diferentes respostas dependendo da proposta que o candidato deseja defender. Eu, particularmente, não gosto muito da gente pensar em modelos, sabe? Assim, tipo, não, você vai botar isso aqui e tal. Não. Eu quero que vocês vejam dissertações boas. Tomar um golinho d'água aí comigo. A garganta hoje está meio arranhando. É bom que você compartilhe o sufoco do professor também. Golinho d'água. Obrigado pela paciência. É bom que a gente vê que a gente é tudo humano, né? Tem que de vez em quando tomar uma aguinha, botar um sorinho, faz parte. Então, eu não quero que você tenha na sua cabeça uma visão de modelo fechado. Tá? Porque é claro que diante de um tema como esse, eu acho que existem, mesmo a gente tentando balizar pelas perguntas, eu acho que cada um pode caminhar por um canto, caminhar pelo outro, e eu não gosto muito de fechar a possibilidade de criação de cada um, e porque isso é meio perigoso. Eu não estou aqui para vender receita de bolo, eu estou aqui para ajudá-los a pegar sua bagagem intelectual e, a partir dela, conseguir canalizá-la para as perguntas que emanam do texto. Beleza? Então vem comigo, muita calma nessa hora. Então repare só, então, a primeira grande pergunta é essa aqui: a existência dos judeus faz sentido hoje? Essa pergunta é bastante clara. Muito bem, o que é possível fazer? Como é uma pergunta argumentativa, teoricamente, eu poderia chegar e falar assim: não faz sentido. Agora, para pensar comigo. Rapaz, moça, você dizer que museu não faz sentido, é uma linha de argumentação muito difícil de ser colocada. Quer dizer, o que eu estou dizendo aqui, ó, dizer que eles não fazem sentido é meio complicado. Então, eu acho que é mais razoável. Eu acho mais razoável dizer que eles fazem sentido e aí a gente caminhar por 2 trilhos. Então, eu acho que o caminho do não funciona bem. Tá certo? Agora, o que funciona bem? Eu acho que funciona bem eu dizer o seguinte: bom, é mais razoável ficar com 2 possibilidades. Quais são essas 2 possibilidades? Uma está aqui, ó, de que fazem sentido e precisam ser valorizados. Então, é aquela linha que vai tentar falar assim: olha, o museu ele tem que ser valorizado, depende de uma política pública que incentive a educação, a formação das pessoas, porque é verdade, né? Se nós não tivermos uma formação mínima, como é que a gente vai apreciar um museu, né? A própria incentivo para que a gente conheça o passado, ele só vem a partir do momento em que, por um professor, por uma política de Estado, por propaganda, a gente tende, por exemplo, incentivar a garotada a conhecer outros momentos históricos, a outras realidades. Senão não tem como você conseguir entender a importância do museu. Concorda comigo? Então essa é uma. A outra está aqui,
de que eles fazem sentido, agora precisam ser, de que faz sentido, mas precisam ser modernizados para garantir a interatividade com o público. Essa é uma perspectiva de análise que me parece muito razoável. Por quê? Porque, na verdade, nós não podemos querer tirar o museu do contexto do pós-moderno, da comunicação em tempo real, da internet, da tecnologia, do mundo multimídia. Então, o que ocorre? Ora, o que não se modificou no mundo contemporâneo e pós-moderno, né? Aliás, na pós-modernidade, na pós-contemporaneidade? Praticamente tudo, né? Por exemplo, hoje eu vinha caminhando para cá, para o estúdio, gravar aula, e eu estava comentando que há 10 anos o Steve Jobs revolucionou o mercado com a apresentação do primeiro iPhone. E você tem que entender o seguinte, olha, repare, quem que vive hoje, de uma maneira geral, sem um smartphone? E por quê? Porque o smartphone ele trouxe uma possibilidade de interação com o mundo. Imagine, olha, eu estou com 58 anos, na minha época, pensar que você interagiria, ficou ruim isso aí, que você iria interagir, com o Banco do Brasil, com o Banco Caixa Econômica, qualquer banco, Santander, Itaú, interessa, faz tudo pelo telefone, não é verdade? Então, por que os museus teriam necessariamente que estar fora dessa revolução tecnológica? Então, essa perspectiva é a segunda perspectiva possível. Mas vocês sabem muito bem que essa não é a única pergunta que está no texto. Existem outras. Então, vamos dar uma olhadinha? Bom, a segunda pergunta que está no texto, que vocês precisam analisar com mais calma, é o seguinte. A contemplação estética é tediosa e a compreensão histórica é elitista? Essa pergunta, como eu disse aqui, ela é um pouquinho capciosa, sabe? Porque, para que a compreensão estética não ser tediosa e a compreensão histórica ser mais acessível a todos, é preciso haver uma política, como eu estava falando anteriormente, pública, que incentive a educação e faça a arte e a cultura serem valorizados. Por exemplo, na França fizeram muito isso, trazer a cultura, a música clássica, daquele, se eu não me engano, não sei se ele é suíço ou alemão, que traz os concertos para as praças públicas e tal, porque a gente tem que pensar na importância de a gente levar a cultura e a arte a todos os segmentos da sociedade, e inclusive com explicações para poder torná-la mais compreensível e aguçar talvez das pessoas, os jovens sobretudo, o espírito de compreensão de outras sociedades, o espírito de compreensão de outros momentos da história da humanidade. Então aqui é um detalhe meio complicado, e eu acho que é uma pergunta que a gente vai ter que ter um certo cuidado. Nós vamos ver como é que cada um deles, das duas dissertações, trabalharam, mas de certo eu acho que é uma área mais complicada. A gente tem que ter cuidado na hora de abordar esse assunto. Claro que essa pergunta daqui, se você disser que os museus precisam ser modernizados, a gente pode concordar com ela numa boa. Se você disser que não, que na verdade eles têm que ser valorizados, independente da forma como eles se colocam para o público, eu acho que dá para discordar dela. Essa é uma questão que a gente vai ter que ver na prática com as outras dissertações. Vamos lá, então começar a ver agora, tem mais uma, Muito bem. E aqui a terceira pergunta. É preciso tornar os museus capazes de nos transportar para diferentes períodos e culturas? Eu botei entre aspas, entre parênteses aqui, por meio da modernização. Veja só, acho que você vai concordar comigo que a minha concordância, a minha filiação a essa pergunta, uma resposta sim, ela tem muito a ver com a perspectiva de análise que eu adotar lá em cima, lá na minha introdução. Por quê? Porque a resposta dessa pergunta é mais fácil, porque no contexto pós-moderno do mundo multimídia parece razoável pensar que o museu possa ser modernizado. Agora, a minha percepção, e eu não quero me colocar aqui como dono da verdade, é que essa pergunta, se eu concordo com essa pergunta de que eles precisam ser modernizados, eu discordo da outra de que, se eu concordo que eles precisam ser modernizados, eu também concordo que, de repente, a contemplação da arte pode ser tediosa. Consegue me entender? Porque, da mesma forma que se eu disser, olha, não, os museus precisam ser valorizados,
né? Independentemente de eles serem modernos ou não. Então, eu quero que vocês entendam que, na verdade, o examinador, aliás, de uma forma extremamente inteligente, a prova muito inteligente deve ser, e a outra que a gente vai ver também de aquecimento global, muito inteligente também. Então, eu quero que você compreenda que o examinador, de uma maneira inteligente, falou, olha, eu vou colocar um tema aqui para ele, quer dizer, a questão da existência do museu, vou trazer mais outras duas perguntas para ver se ele consegue reagir bem, estou colocando ele aqui, o ele candidato, a questão da contemplação, e ainda vou colocar uma terceira coisa, a questão da modernização dos museus. Então, na verdade, se eu entender que no meu texto eu preciso trabalhar com esses três elementos, eu terei praticamente um roteiro para o meu texto. Agora, onde está a diferença, que eu diria, desse modelo aqui, que é o modelo mais clássico, mais próximo do Enem, para o modelo do CESP, que nós temos 3 tópicos? É que aqui, na introdução, o candidato ele tem que se posicionar. Então, ele tem que falar se os museus fazem ou não fazem sentido. E já na introdução também, ele precisa, olha, o museu faz sentido, né? E se o governo procurar incentivar a cultura, a arte, né? Tiver uma política pública de acesso, né? à cultura, né? E à educação, a arte vai poder ser contemplada de uma maneira mais fácil, o entendimento da história também vai ser muito mais fácil, e o museu vai ser mais atraente. Então, essa é uma linha, né? Ou ele já pode, na introdução, dizer, olha, o museu ele faz sentido, mas assim como diversos ramos, né, do conhecimento humano, ele merece uma modernização. Então, neste sentido de tentar se posicionar, o candidato já tem uma tarefa na introdução, porque qual é o sentido da introdução do texto argumentativo? Qual é o ponto? É o posicionamento. E eu tenho que me posicionar e já sinalizar para o examinador 2 coisas. Primeiro, que eu entendi o cenário de discussão, quer dizer, que eu entendi que lá do texto emanam 2, 3 perguntas, e que eu entendi o que ele queria, sobre o que ele queria que eu me posicionasse, entendeu? E já estou ali me posicionando e já também sinalizando o quê? Os meus 2 argumentos, que serão tratados no desenvolvimento do texto. Então, é essa a função da introdução. Então, a professor tem que trazer meu posicionamento e tem que trazer os argumentos principais que sustentam a minha posição. Né? E que, no caso aqui, eles estão meio que solucionados por uma relação de exclusão, ou pelo caminho de incentivo à cultura, como eu disse, ou pelo caminho de dizer que eles têm que ser modernizados. Beleza? Então vamos lá. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele deverá expandir o segundo argumento. Né? Beleza? Então, se ele diz que os museus precisam se modernizar, ele vai ter que trabalhar esse elemento. Se ele diz que a contemplação artística, né, e histórica e tal depende de incentivos do governo e tal, ele vai ter que ir por esse caminho. Muito bem. Na conclusão, ele pode ir por 2 caminhos. Ele pode reafirmar a tese que ele apresentou na introdução, né, e os argumentos, e ele pode fazer uma proposta de intervenção, dizendo do que depende para que o que ele está defendendo ocorra, ações do Estado, da sociedade, ou ele pode combinar os 2, beleza? E nós vamos agora examinar uma dissertação e depois a outra sobre esses temas do museu, para a gente poder ver como é que 2 candidatos fizeram. Na verdade, são 2 candidatos, e eu achei que são 2 dissertações boas, fizemos alguns retoques para ficar assim, digamos, o fino do fino, e aí vocês já vão ver. Um minutinho, já volto com vocês.